Amém? Você está feliz na presença do eterno Deus? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Gostaria de estar lendo com os amados irmãos na palavra do eterno Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4 até o versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo de número 9. Ainda tem alguns irmãos procurando aí. Pode localizar. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O quinto livro inicial da palavra do Eterno. Amém? A palavra do Eterno, meus amados irmãos, nesta noite nos fala ao nosso coração assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Graças a Deus. Curve a sua cabeça e interceda neste momento ao eterno Deus por todos nós. Santo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, estamos debaixo desta palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és o Deus que alcança céus e terra neste momento, Pai. Tu enches céus e terra. Pai, enche, Senhor, os nossos corações neste momento, Pai. Tira, Senhor, do nosso meio tudo o que venha causar dúvida, mas a tua palavra, Senhor, que é como a luz da aurora, que ela venha brilhar em nossos corações, na nossa mente, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Se alguma coisa impede de alguém entre nós compreendê-la, meu Deus, repreende, Senhor. Tira todo o impedimento físico, mental, pelo poder da tua palavra, Pai. Pai, nós declaramos que Tu és o Senhor desta casa. Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Por isso, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui presentes para falar um pouquinho da palavra do eterno Deus, algo que amamos fazer, né? Estive uns dias ausente aí, os irmãos devem ter sentido a minha falta. Né? A gente peguei uma missão ali em Bragança, ainda tem algumas coisas a finalizar ainda, viu? Mas os irmãos continuem orando por mim e eu também estarei orando por vocês. Amém? Estamos juntos nesta caminhada, né? Porque buscamos algo melhor, que está lá com o Pai das luzes, o Senhor dos senhores, o único Deus. Você crê nisso?
Graças a Deus. Que há um só Deus. Amém. Você crê nisso? Eu creio. Irmãos, às vezes eu meditando um pouco nesta palavra, eu me peguei a pensar, né? Peguei a pensar, aí viajei um pouco mentalmente e lembrei de mim com meus 12 anos, andando naquelas estradas do Nordeste, né? E eu fui criado, irmãos, no meio de pessoas que acreditavam em diversos deuses. Vi altares, vi coisas espirituais, vi muita coisa acontecendo. Mas sabe por que me peguei a pensar? Porque eu mesmo ali, sem ter nenhum ensinamento, eu andava muito só à noite nas estradas, saía da cidade lá e pegava a estrada para voltar para a fazenda. Ia só em Deus. E eu olhava para a lua assim, via a lua bonita, as estrelas. E sinceramente, no meu coração, olhava para o céu e dizia assim: eu sei que há um Deus lá em cima que tudo pode. E nunca me apeguei a nenhum ídolo. Na minha casa tinha São Roque, porque meu pai chamava Roque. Tinha tanta coisa, irmão, que só a misericórdia do Eterno. E eu fico pensando assim, porque quando eu comecei a entender, eu olhava assim e dizia: não, isso não. Mas eu sei que há um Deus lá em cima. Eu olhava para o céu, só naquelas estradas caminhando. E eu dizia: há um Deus que tudo pode. Eu olhava. Hoje eu conheço. E você também conhece. Há um só Deus, aleluia, que criou os céus e terra, aleluia, que tem os céus e a terra no controle da sua mão, aleluia. Eu creio nisso e fui chamado, aleluia, porque Deus me tocou lá naquelas estradas da vida que eu andava. O Senhor não deixou nada entrar no meu coração. E o Senhor toma conta do teu coração nesta noite, aleluia. Porque Ele diz que sonda o coração daquele que o teme, aleluia. É Deus que sonda o teu e o meu coração. Você crê nisso? Eu creio. Aleluia, eu creio, porque não era nada mais do que a misericórdia do Senhor em busca daquele que andava na estrada sozinho. Porque Deus enche céus e terra. Aleluia. Há um só Deus, irmãos. Há um só Deus. Aleluia. Ele é o único Deus. Graças a Deus. Aleluia. E quando eu, lendo a palavra do Eterno, foi me dado o tema e os versículos, uma das coisas que me chamou a atenção. Ouve. O versículo 4 começa dizendo: ouve. Eu e você tem que ter um momento de parar para ouvir. É necessário que ouvimos. Nós precisamos ouvir. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Eterno. E Deus está falando com seu povo. Ouve-me, ó povo meu. É necessário que paramos para ouvir a voz de Deus. Há momentos, irmãos, na vida, que talvez você esteja ouvindo muitas vozes, mas para um pouquinho para ouvir a voz do Eterno, a voz do Criador dos céus e da terra, porque o Senhor tem algo para mim e para você. E o versículo 4 diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único. Você crê nesta palavra? Eu creio. Ele é o único Deus. E o versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Amarás. Deus, irmãos amados, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele pagou um preço alto por mim e por você. E Ele quer o teu coração. Ele quer estar lá no teu coração, guardada em teu coração. É por isso que Ele diz que
de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, ou de todo o teu poder, que é a mesma coisa. É necessário que empenhamos força, que tenhamos esforço, e que colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. Deus quer escrever nas tábuas dos nossos corações ali, Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Quando a gente damos lugar ao Espírito Santo do Eterno, Ele entra e faz morada. Ele faz morada. O versículo 7. E as intimará a teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Você compreende isso? E hoje, irmãos, às vezes não estamos cumprindo com a palavra, com o pedido do Eterno. Olha, ensinará a teus filhos. Fale para eles que é o único Deus. Tanto andando, você está andando com Ele, fale ao único Deus, que rege céus e terra, que está no controle de todas as coisas, ao único Deus. E a palavra diz, deitando, levantando, fale. Deixa o Espírito de Deus usar a tua boca, aleluia, para anunciar a grandeza do Eterno. Porque Ele é o único. E às vezes não estamos mais falamos tantas coisas em nossas casas e não do amor de Deus, da grandeza dEle, de que Ele é o único Senhor sobre a terra. O versículo 8 diz assim, também as atará por sinal na tua mão. Como você vai atar em suas mãos como sinal? Estará ligado a esta palavra em suas mãos? Às vezes as pessoas confundem o sinal aí, que diz o sinal da besta, mas aqui a palavra diz, atará as suas mãos. Está ligado, está pegando, está falando, está anunciando. Como você faz alguma coisa atado? Quer dizer, você está ligado. Está atado à palavra do Eterno. Para fazer algo, irmãos, é igual colocar um boi na canga ou no jugo, um ao outro. Não tem como um ir a algum lugar se o outro não estiver junto. E aonde você estiver, Deus estará contigo. O Senhor não te deixará. Ele estará contigo aonde você estiver. Mas se você estiver atado à sua palavra, estiver ligado à palavra do Eterno, estiver ali cessado à palavra do Eterno, Ele estará contigo. Por onde andares. O versículo, ele ainda termina dizendo, como testeira entre os teus olhos. É difícil você andar na rua com alguma coisa entre os olhos, aqui na testa, para que as pessoas não vejam. Não veja. É difícil você andar com algo para que as pessoas não vejam. Será que as pessoas estão vendo Deus em você? Será que as nossas atitudes e as nossas ações representam o Eterno? E é a palavra, o versículo 9, fecha assim, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O Senhor quer estar lá na tua casa, quer estar lá nas tuas portas. Deixa o Senhor entrar na tua casa.
porque Ele é o único Senhor. Ele é o único Deus, mas Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus amoroso. Irmãos amados, no livro de Samuel, 1 Samuel, o Senhor apareceu ali a Samuel pela primeira vez. Samuel ainda não tinha experiência com Deus. Foi criado por Eli. Os irmãos sabem bem a história, que Ana orou ao Senhor e Deus visitou a Ana. E Ana concebeu e deu a Samuel para que fosse criado para o Senhor ali, e foi criado com Eli. E quando, uma certa noite, Eli e Samuel foi dormir, e quando Samuel estava deitado, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu Deus ali chamar. O versículo 9 diz: pelo que Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou no seu lugar. O versículo 10 diz: depois veio o Senhor, parou e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, irmãos, teve uma experiência ali com Deus. Deus, naquele período, o Senhor não estava falando com o seu povo. Não estava falando porque o povo estava em pecado, a casa de Eli estava em pecado, e não tinha mais visões, e Deus não estava mais falando. E Samuel ali, Deus havia escolhido a Samuel. Samuel deu ouvido à voz do Senhor, e o Senhor parou ali e chamou ele. Mas antes dele ser instruído por Eli, ele foi 3 vezes correndo a Eli lá, dizendo: me chama, meu Senhor. Ele disse: não te chamo, volta, deita. Aí foi a primeira vez assim, ele foi lá correndo novamente. A segunda, a terceira vez, aí foi onde ele despertou. Sabia que era algo maior que ele não chamava, mas ele foi tocado pelo Espírito Santo e percebeu que quem chamava Samuel era o Senhor. E você, irmão, e eu estamos aqui porque há um chamado de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Samuel não estava ali na casa de Eli, sendo criado por Eli em vão. Deus tinha um propósito na vida de Samuel, e você está aqui nesta noite porque Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. Aleluia! Porque Ele é o Senhor, o único Deus, o único Senhor. Ele tem um chamado para mim e para você. Graças a Deus. E ele já estava instruído. O profeta disse para ele: olha, quando tu ouvir a voz, fala, fica deitado e fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vê que o versículo começou lá dizendo: ouve, ó Israel, que é necessário que nós ouvimos a voz do Senhor. Amém? No livro de Isaías 44, verso 8, Isaías 44, versículo 8, nos diz assim, meus amados irmãos: não vos assombreis, nem temais, porventura não vô-lo declarei que há muito tempo, e não vô-lo anuncieis? Vós sois a minhas testemunha. Acaso há outro Deus além de mim?
Não há rocha, não conheço nenhuma. O próprio Deus declara isso. O próprio Deus pergunta e o próprio Deus responde que não há rocha que ele conheça, não há outro Deus que ele conheça. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde: vós sois a minha testemunha, acaso há outro Deus além de mim? Ponto de interrogação. Ele diz: não há rocha, não conheço nenhuma. Deus, ele é o único Senhor, o único Deus, e ele não conhece outro Senhor. O versículo 6, voltando, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Você crê nisso? Essa é uma declaração que faz o Eterno. E fora de mim não há Deus. Ele é o princípio e o fim. Imagine você aí, irmãos, imagine você, vamos nos numerais. Imagine você o número 1. Pense em o número 1. Você pode pensar em um número infinito? Pode. Sua mente é capaz de chegar até o último número do infinito? Você consegue? Pois nesse leque aí, do 1 ao infinito, sabe quem há? Deus há aí. A mente humana é incapaz de compreender, mas pelo Espírito de Deus você pode compreender que Deus é de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor, de uma eternidade a outra, somente Ele é eterno. E nesse espaço aí, né, os homens calculam até em velocidade ano-luz. Imagine, eles falam em bilhões de anos-luz, e esse bilhões de anos-luz aí, trilhões de anos-luz, sabe quem está de uma ponta a outra? Ele é o Senhor, Ele é o único Deus. Ele é o Senhor. 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Um só Deus e um só mediador, aquele que se tornou homem, o Cristo, o Emanuel, o enviado do Senhor. Só há um mediador. Irmãos, a gente conhece, mas não há ninguém que possa mediar entre eu e Deus, entre você e Deus, a não ser o Cristo, aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e há um só Deus. Há um só Senhor. A palavra de Deus é bem clara nisso. Não há outro, nem mediador, nem outro Deus. Sabemos e conhecemos sobre a triunidade divina. A trindade. Né? Então, o versículo diz que, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tiago capítulo 2, o versículo diz assim: crês tu que Deus é um só? Faz bem, os demônios crê e estremece.
Eu creio que só há um Deus. Você crê também que só há um Deus? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. A palavra do Eterno diz assim, meus amados irmãos: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivamos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. Graças a Deus. Graças a Deus. Todavia para nós há um só Deus. Um só Deus. E Pai de quem são todas as coisas e para quem nós vivamos, né? Para quem nós vivamos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas e por Ele nós também vivamos. Irmãos, não há dúvida em meu coração, eu creio que também não há dúvida na igreja, que há um só Senhor, um só Deus e não há outro. Ele mesmo declara que não o conhece. Ele não conhece. E a igreja de Deus, como filho do Eterno, sabe que só há um Pai. Há um. Diante de tantas coisas. Foi o que me levou a pensar. Naquele jovem por volta de uns 12 anos, já corria aquelas estradas da vida. E eu fiquei a pensar assim, porque meu coração, irmão, sinceramente, nunca foi preso a ídolo, a outra coisa. Eu acredito que já era o toque e a misericórdia do Senhor me separando, porque Deus tem nos chamado para esta maravilhosa luz. Deus já tem. Porque, irmãos, eu fui criado no meio dessas coisas, vi coisas horrendas, mas o meu coração, sinceramente, não se apegou. Quando eu entrei nessa igreja pela primeira vez, que eu já tinha começado a ler a Bíblia, e eu ouvi aquele recado de Deus, parece que aquele homem falava diretamente comigo, era o presbítero Gervásio que pregava, o presbítero Gervásio pregava, e o diácono Rosalvo Luiz, que me recebeu na porta, o esposo da diaconisa Alice, ele que me recebeu, e eu vim a primeira vez convidado pela diaconisa Deilde e a Fátima, no sábado. Recebi aquela mensagem. Quando chegou, não consegui dormir no sábado à noite. Não consegui dormir. E eu fiquei na minha mente, vou voltar àquela igreja e vou descobrir o que está acontecendo comigo. Meu corpo leve, eu pensei que eu ia voar dentro da igreja, eu pensava, me apertava contra o banco e eu pensava comigo, vou cair aqui, vou passar vergonha. E eu toda ali, você não conhece ninguém, igual menino mijado, sabe? Quietinho ali. E eu quieto ali. E eu pensei, vou passar vergonha. O meu corpo começou, eu ia flutuar dentro da igreja. Senti algo maravilhoso. O meu corpo eu não sentia. Aí aquilo não deixou dormir de noite. E amanheci o dia pensando e não estava cansado. Aí eu pensei comigo, vou voltar àquela igreja e vou descobrir o que está acontecendo comigo. Cheguei na casa da Fátima. Aí falei, você vai hoje para a igreja? Ela falou, vou. Eu digo, eu também vou. Posso ir? Ela, pode. Aí falou, você então vai se arrumar e nós vamos. Eu digo, tá bom. Corri em casa, me arrumei. Cheguei com a Bíblia na mão, já tinha ganhado. Cheguei com a Bíblia na mão. Aí
Bati na casa dela. Estou pronto. Ela falou, não vou. Aí eu falei, então você fica, eu vou só. Aí cheguei sozinho aqui. Aí cheguei só aqui. Aí o diácono me entendeu. Ô, irmão, você aqui e tal, me cumprimentou. Cadê a irmã? Cadê a diaconisa? Eu digo, não vieram não. Posso entrar? Ele, pode. Aí entrou, era aqui em cima, aí fiquei. Aí, irmãos, eu descobri o que foi que tirou todo aquele fardo que existia sobre a minha vida, e eu saí daqui flutuando, diferente do que entrei. O único Deus justo e verdadeiro que liberta o homem do pecado. Esse é o único Deus. Por que me calar? Por que não ouvir a sua voz? Deixa que o Espírito de Deus fale ao seu coração, porque há um chamado. Há um chamado, é Deus que chama, assim como Deus falou com Samuel, Deus fala comigo, fala com você, aleluia, porque Deus não olha para o seu pecado, Deus olha para o pecador, porque Ele veio para regenerar, aleluia, para levar o homem de volta à presença do Eterno. Esse é o Senhor da igreja, é o Senhor da tua vida que quer entrar na tua casa, aleluia, Ele quer ser a tua testeira, aleluia, Ele quer estar atado às tuas mãos, aleluia, porque assim você vai ver a glória do Senhor sobre a tua vida, aleluia. Por que calas? Deixa Deus te usar. Diga a Ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve, aleluia. E Deus vai te instruir, aleluia. É o Senhor que está te chamando, aleluia. Ele é o único Deus justo e verdadeiro. Há um só mediador e um só Senhor. Que o Eterno fale ao teu coração. No nome de Jesus.